Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar acontecimentos finais do novo céu e nova terra, segundo o conhecimento e sabedoria que o Papai do Céu tem me dado. Amém? Meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar sobre a passagem que diz o seguinte, em Apocalipse 16, 15. Eis que venho como o ladrão. Eis que venho como ladrão. Existem outras passagens na Bíblia também que fala: eis que venho como ladrão. O dia do Senhor será como ladrão que vem de noite. O que será isso, meus irmãos? Está entendendo? Meus irmãos, a Bíblia fala de dois assuntos principais, que é o Armagedão sobre o povo de Israel e a restauração do povo de Israel como antigamente, tá? O que é o Armagedão sobre o povo de Israel, meus irmãos? Resumindo, fazendo um pequeno resumo para que estão aqui assistindo pela primeira vez, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Deus deu uma terra boa para o povo de Israel, também deu uma lei, tá entendendo? E nessa lei foi colocada a bênção e a maldição. E Deus falou ao povo de Israel: Israel, se vocês quebrar a minha lei, eu vou trazer a vingança pelo motivo de vocês terem quebrado a minha lei, o meu concerto com vocês. Conforme diz lá em Levítico 26, 25, onde Deus promete trazer a espada vingadora, né, para vingar o concerto que o povo de Israel quebrou. Esse é um castigo que Deus vai dar no povo de Israel, é uma forma de Deus purificar o povo de Israel como antigamente, para que o povo de Israel se torne um povo santo, está entendendo? Esse castigo está retardado por um pequeno momento, um momento de Deus. Porque se Deus já tivesse aplicado esse castigo no povo de Israel há 1000 anos atrás, ele teria que restaurar o povo de Israel, que seria cedo demais, tá entendendo? Então por isso que a ira de Deus sobre o povo de Israel, essa surra que Deus vai dar no povo de Israel, que é uma forma de Deus purificar o povo de Israel, está retardado por um pequeno momento. O que é esse castigo, mano? Deus vai juntar as nações de todo o mundo, tá entendendo? Para cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. Tá entendendo? Os exércitos se ajuntam. O que acontece, meus irmãos? Eu já gravei um vídeo falando que os exércitos de todas as nações se reunirão, né, para cercar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. Os meus vídeos estão todos enumerados, tá entendendo? No vídeo 43 é que fala onde que os exércitos de todo mundo, as nações de todo mundo estarão se reunindo para cercar toda a terra de Israel, incluindo toda a cidade de Israel. O cerco de Jerusalém que Jesus falou em 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que chegou sua devastação, sua destruição. É uma passagem que fala mais claramente em Zacarias 14, 2, em que Deus falou: porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, tá? Então você vai lá no vídeo número 43, você verá várias passagens que os exércitos de todo o mundo estão se reunindo para cercar e atacar toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. Amém? Então, conforme diz, né, meus irmãos, nesse vídeo, o que diz que nós estamos vendo na passagem de Apocalipse 16, 15, em que diz: eis que venho como o ladrão. Bom, sabemos, meus irmãos, que esses exércitos das nações, conforme o vídeo 43, né? É isso aí mesmo, vídeo 43. Esses exércitos de todo mundo vão cercar a terra de Israel, toda a cidade de Israel, durante 42 meses, dá 3 anos e meio. São os 42 meses de Apocalipse 11, 2, onde fala que os gentios, os não descendentes de Israel, cercarão, pisarão Jerusalém por 42 meses, e dá 3 anos e meio. Então, toda a cidade de Israel estará cercada pelo exército das nações durante 3, 3 anos e meio, tá? E depois de 3 anos e meio virá o ataque final. Será um ataque de repente, tá entendendo? Numa hora, que eu falei em Apocalipse, né? Num dia, no momento, tá? Aí, meus irmãos, nesse dia do ataque final do Armagedão, vai haver a morte das crianças e das grávidas, tá entendendo? Que o Senhor Jesus falou, tá entendendo? E o que acontece, mano? No vídeo
38 fala sobre a morte das crianças e das grávidas. Está entendendo? E haverá grande fuga do povo de Israel. Está entendendo? Porque o ataque acontecerá à noite. A grande fuga você pode ver no vídeo 45. Eu estou enumerando todos os vídeos para a gente poder fazer o estudo completo das profecias. Amém? Então, eis que venho como ladrão. O que quer dizer? O ataque final das nações sobre o povo de Israel acontecerá à noite. O ataque final, o bote final, após 3 anos e meio do ataque, né, vai acontecer à noite, tá? E geralmente o ladrão vem à noite, não é? Então é por isso que diz, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Entendeu, mano? Porque que em várias passagens da Bíblia também fala, né? O dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? O que é o dia do Senhor? Já vimos, meus irmãos, né? Que o dia do Senhor não é o arrebatamento do povo de Israel. O dia do Senhor, no vídeo 41, se você for lá, você vai ver que o dia do Senhor só é expressado de várias formas. O dia da ira, o dia do furor, o dia de choro, o dia de pranto, tá, o dia de desolação, tá entendendo? Só fala tá entendendo, de coisa ruim. Então o dia do Senhor se refere ao dia em que os exércitos das nações vai dar o bote final, o ataque final sobre o povo de Israel, tá? Então o dia do Senhor não tem nada a ver com o arrebatamento para o céu, tá entendendo? E esse dia do Senhor vai acontecer, o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel vai acontecer à noite. Por isso é comparado com o ladrão que vem de noite. Então, eis que vem como ladrão, quer dizer, o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel acontecerá à noite. Amém? Continuando nossos estudos, meus irmãos, conforme eu já falei, que o Armagedão é uma surra, um castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, tá entendendo? E no qual ele vai juntar o exército de todo mundo. E são os espíritos de demônio que vai juntar os exércitos de todo mundo, conforme fala em Apocalipse 16:14, em que diz: são espíritos de demônio, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-lo para a batalha no grande dia do Senhor. Veja bem, são espíritos de demônio, com autorização de Deus, com permissão de Deus, vai reunir os exércitos de todo mundo. Já falei que o mundo não pode se ajuntar para lutar contra o próprio mundo. Amém? Está entendendo? Para a batalha no grande dia do Senhor. Batalha no grande dia do Senhor. Está provado que o grande dia do Senhor não é o dia do arrebatamento, a batalha, né? Do grande dia, né? Aí logo em seguida, em Apocalipse 16:15, diz: eis que venho como ladrão. Está entendendo? E logo em seguida, no 16, diz o seguinte: então ajuntaram os reis, que são os seus exércitos, no lugar em hebraico que se chama Armagedão, que está na terra de Israel, tá? Então veja a sequência, mano. Apocalipse 16:14 são espíritos de demônio que ajuntarão o exército de todo mundo. Tá entendendo? Ajuntarão para a batalha no dia do Senhor. Tá entendendo? E logo em seguida, no 15, Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como ladrão. Tá entendendo? Aí no 16, Apocalipse 16:16, então ajuntaram os reis, os seus exércitos, no lugar em hebraico que se chama Armagedão. Veja então que o dia do Senhor aqui está relacionado com o ajuntamento das nações. E fala no dia do Senhor. E se ajuntaram no lugar que chama Armagedão, um local na terra de Israel. Está entendendo? Eis que vem como ladrão, está se referindo ao ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Está entendendo, meus irmãos? Então, é o que está escrito, a profecia. Entendeu, meus irmãos? Continuando nossos estudos agora, meus irmãos. Agora estou no livro Acontecimentos Finais no Céu e Nova Terra, pela editora Viseu. Está entendendo? Está na Amazon, Magalu.
livro físico, livro digital, tá entendendo? Agora eu estou no capítulo 94. O dia do Senhor virá como ladrão. Tá entendendo? Por quê? Porque o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel acontecerá à noite, e geralmente um ladrão vem à noite. Então Deus, o Senhor Jesus está comparando, né, o ataque do Armagedão, né, com o ladrão que vem à noite. Conforme nós vimos aqui na passagem agora, vamos ver algumas passagens aqui na Bíblia, que os irmãos podem pegar uma canetinha, um folha de papel e anotar as passagens e depois conferir na sua Bíblia. Está entendendo aqui, ó? Jeremias 49, 9. Seus colhedores de uva fosse até você, não deixaria pelo menos alguns cachos? Se ladrões viesse de noite, não danificaria só o que lhe bastasse? Esses ladrões são os exércitos das nações ajuntados para a batalha contra o povo de Israel. Está entendendo? Então aqui fala, se os colhedores de uva fossem até você, não deixaria pelo menos alguns cachos? Se ladrões viesse de noite, não danificaria só o que lhe bastasse? Ladrões viesse de noite. É a mesma passagem de Lucas que o Senhor Jesus falou em Lucas 17:34. Naquela noite, dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. O tomado irá preso, irá cativeiro para outras nações. E o deixado é porque será noite e não será visto se ficará para trás. Lucas 17:34. Naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Que muitos pregam que esse é o arrebatamento, estou provando que esse é o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. Falsos ensinamentos, tá entendendo mesmo? Não fique com falsos ensinamentos. Busque a verdade, tá? Obadias 1:5. Se ladrões atacassem ou assaltante viesse à noite, não levaria só o que bastasse? Quer dizer que a metade do povo de Israel será levado cativo, conforme vemos em Zacarias 14:2. Onde diz que quando Jerusalém for atacada pelo exército das nações, metade da população de Jerusalém será levada cativa e outra metade ficará na cidade. Entendeu, meus irmãos? Continuando, Joel 2:9. Invadem a cidade. Entra pela janela como se fossem ladrões. Entendeu? Os soldados dos exércitos, né, irmão, vão invadir as casas do povo de Israel, chegando ao ponto de pular pela janela das casas. Tá entendendo? Em Mateus 24:43, Jesus diz: o pai de família não sabe a que hora vem um ladrão. Tá entendendo? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E Jesus não está se referindo ao arrebatamento. Está entendendo? Em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo falou: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quem falou isso? Paulo. No tempo de Paulo, meus irmãos, as profecias estavam fechadas e seladas. Conforme fala em Daniel 12:4 e Daniel 12:9. Vai, Daniel, fecha e sela essas palavras, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Não fala que as palavras estão fechadas e seladas eternamente, mas fala até o tempo do fim. Nós chegamos no tempo do fim. Está entendendo? Então, em 1 Tessalonicenses 5:2, quando Paulo falou, porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Está entendendo? Paulo falou de uma forma simplificada, resumida. Está entendendo? Porque as profecias não estavam aberta e revelada, e Paulo não tinha um pleno conhecimento desse acontecimento aqui. Entendeu, meus irmãos? Em 2 Pedro 3:10, Pedro falou: porém, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É a mesma coisa. No tempo de Pedro, as profecias estavam fechadas e seladas, tá entendendo? E por que Paulo e Pedro falou isso aqui? Porque eles leram no Velho Testamento. Já estava escrito, eles leram no Velho Testamento essas coisas. Então ele está falando de uma forma resumida. Entendeu, meus irmãos? Em Apocalipse 3:3, se você não vigiar, virei como ladrão. Em Apocalipse 16:15, eis que venho como o ladrão. Então o que quer dizer eis que venho como ladrão? Conforme nós vimos, né, meus irmãos?
lá em Apocalipse, vamos ver aqui, né? Apocalipse 16, 14, que fala que os espíritos do demônio vão juntar os exércitos de todo mundo, né? Apocalipse 16, 14, porque são espíritos de demônio que ajuntarão os exércitos de todo mundo. Pronto. Se o mundo vai se ajuntar é para lutar contra alguém. O mundo não pode se ajuntar para lutar contra o próprio mundo. Se o mundo vai se ajuntar é para lutar contra alguém, que será contra o povo de Israel. Está entendendo? A fim de juntá-lo para a batalha no grande dia do Senhor. Quer dizer, no dia do Senhor é batalha, e não é arrebatamento para o céu. E logo em seguida, no Apocalipse 16, 15, ele fala, eis que vem como ladrão, se referindo ao ataque dos exércitos sobre o povo de Israel. Está entendendo? E esses exércitos se ajuntarão no lugar que se chama Armagedão, conforme Apocalipse 16, 16. Então, entendeu, meus irmãos? Então, o dia do Senhor virá como ladrão. Se refere ao ataque final dos exércitos sobre o povo de Israel. O ataque final. Está entendendo? O dia do Senhor. O dia terrível para o povo de Israel. Que nunca teve um antes e nem terá depois. Não terá depois porque após esse ataque do Armagedão sobre o povo de Israel, o resto do povo de Israel estará purificado. Aí vem Jesus reinar 1000 anos em cima dessa terra, que chamará-se novo céu e nova terra, em cujo povo de Israel estará como um povo santo, o resto do mundo também estará santo. Está entendendo? Então, o Israel como um povo santo jamais vai abandonar o seu Deus durante 1000 anos. E com isso, automaticamente, jamais o povo de Israel terá um outro dia igual. O povo de Israel jamais terá um outro castigo do Armagedão sobre si. Está entendendo? É por isso que fala que o dia terrível nunca teve um antes e nem terá depois. Será único. Que após o castigo, Israel estará como um povo santo. Entendeu, meu irmão? Então, esse canal meu, o objetivo dele é de levar os acontecimentos finais de profecia. E a Bíblia fala de dois assuntos principais, que é o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel e a restauração do povo de Israel como antigamente. Então, de início aqui, eu estou falando sobre o castigo que virá sobre o povo de Israel. Está entendendo? São vários vídeos falando sobre o Armagedão, sobre o povo de Israel, a morte das grávidas, das crianças, a grande fuga, o dia do Senhor, o dia da ira, tá entendendo? E após esse ataque sobre o povo de Israel, aí virão os vídeos mostrando a restauração do povo de Israel como antigamente, né? Entendeu, meus irmãos? Então, baseado esse vídeo em duas etapas. Primeira etapa, o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel. Aí depois virá os vídeos falando da restauração do povo de Israel como antigamente. Entendeu, meus irmãos? Então, muitas vezes eu tenho que sair um pouco fora desses dois temas para explicar a verdade sobre vocês, sobre o dízimo, sobre alguns assuntos, o arrebatamento, que já vimos, né? Que não existe o arrebatamento antes das tribulações, tá entendendo? Conforme o vídeo de número 46, né? A farsa do arrebatamento, porque lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17, fala que primeiro haverá uma ressurreição, em segundo lugar o arrebatamento. E nós vimos lá em Apocalipse 20, verso 5, que a primeira ressurreição estará lá após as tribulações do Apocalipse, no início do reinado do Senhor Jesus de 1000 anos aqui na Terra. Está entendendo, meus irmãos? Espero que você tenha entendido, está entendendo? E se inscreva, divulgue, está entendendo, meus irmãos? Divulgue a verdade, está entendendo? E até a próxima. Que Deus abençoe, fique em paz. Amém?